Essa entrevista é uma parceria entre o portal do ESG e o VG Academy Oficial, que tem como intenção trazer aqui bate-papo com pessoas e líderes inspiradores no mercado, focado em inovação, liderança, comprometimento social. E hoje nós vamos trazer aqui uma pessoa muito importante, que é o senhor Luiz Donaduzzi, fundador da indústria farmacêutica Prate Donaduzzi, com projetos imensos no mercado, aí, como o Bioparque, que o seu coração é o ensino, nós podemos falar assim hoje em dia, e vocês vão entender um pouquinho do porquê disso tudo, e é com prazer que iniciamos aqui este bate-papo. E, além do mais, ela vem num momento aí de grande importância, né, do lançamento da sua biografia aí, Pressa de Futuro, onde ele conta com detalhes aí, né, o seu crescimento, de onde saiu o senhor Luiz, onde o senhor Luiz está hoje, onde ele almeja chegar ainda, né, projetos grandiosos aí que realmente mudam a vida de muitas pessoas. Então, super bom dia, Luiz. É um prazer estar conversando com você aqui hoje. Eu vou dar a palavrinha para a Fernanda aí, para ela te dar as boas-vindas, e na sequência nós vamos conduzir aqui essa entrevista, que eu nem gosto de usar esse termo, né, de entrevista, é um bate-papo aí para realmente conhecer a sua história, a sua trajetória, e mostrar para as pessoas aí a diferença que você faz hoje no mercado, né? Não só no farmacêutico, mas na sua vida empreendedora, social e toda a sua trajetória aí. Fê, vou passar a palavra para você, tá? Bacana. Bom dia para a Vitória, bom dia para a Fernanda. Vamos conversar com o público, nós vamos ver se a gente consegue transmitir alguns conceitos interessantes. É uma honra receber o senhor aqui. O senhor que é uma referência quando o assunto é inovação social, é uma inspiração para todos nós, o Brasil inteiro que conhece a sua história. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e deixo o senhor em ótimas mãos. Sou eu que agradeço. Perfeito, perfeito. Luiz, eu também agradeço muito a oportunidade de estar junto com a Fernanda, aqui hoje, junto com você, conduzindo essa entrevista. Eu que sou farmacêutica, apaixonada pela área, me formei aí, não tem muito tempo, foi em 2015, mas estou aí no mercado, tentando também mudar a nossa história como profissional farmacêutico, né? Eu já atuei na área industrial quando eu me formei em 2015, e hoje eu estou atuando no consultório farmacêutico independente. Então, eu tenho meu consultório, eu trabalho com prescrição de suplementações, que o profissional farmacêutico faz isso hoje em dia, né? E a ideia é realmente mudar a perspectiva do profissional farmacêutico no mercado e trazer aí mudanças para a população, automedicação, conscientização e trazer aquele profissional da área da saúde, que realmente muda a vida de muitas pessoas, e você sabe muito bem disso, né, Luiz? Sim, sim, seguramente. Perfeito. Hoje nós tratamos milhões de pessoas a cada dia. A cada dia, a gente imagina que está tratando aí mais que uns 25 a 30 milhões de pessoas nós tratamos no Brasil. Nós somos o maior produtor de genéricos, e quando a gente entra no mercado, o preço desses produtos baixa em uma média por molécula, né? Aquela molécula baixa para o mercado todo 25%. Então, nós chegamos a lançar produtos, eu não me lembro o nome, mas que ele custava R$ 7,60 o comprimido e veio a R$ 2,50 o comprimido. Então, é uma queda brutal no preço. E isso faz com que uma quantidade muito maior de pessoas tenham acesso ao medicamento, que é um bem muito essencial. Com certeza. E, sobretudo, ressaltando sempre a questão de efeitos esperados, né, Luiz? Que a gente sabe muito bem que o efeito do genérico com o efeito dos outros medicamentos de referência são os mesmos, né? E eu que tratei isso até no meu TCC, defendendo aí a lei dos genéricos, que surgiu para a gente aí há um tempo, e realmente você trouxe muito bem colocado. São remédios com benefícios para a população e baixo custo para acessar o maior número de pessoas, não é mesmo? Hoje não se discute absolutamente mais, não se discute a qualidade do medicamento genérico. Ele tem uma super qualidade,
Fazem anos que não tem mais escândalos nessa área de produtos problemáticos. Praticamente não há adulteração, sobretudo genéricos não há adulteração, porque não vale a pena o valor que se vende um comprimido. A adulteração são feitas naqueles produtos de alto valor agregado, não é? Lá pode haver algum tipo de adulteração. Então, não há hoje, tomar um genérico, tomar uma referência, para mim é a mesma coisa. E nós trabalhamos muito desde o início, baixando o custo, por isso que nós somos hoje o maior produtor, mas sempre melhorando a qualidade, tendo a garantia da qualidade. E isso fez com que nós temos hoje um produto de alta qualidade e por um preço justo, por um preço baixo. Perfeito, perfeito, maravilha. Luiz, eu estou com a minha tela aqui com algumas perguntas bem interessantes que gostaria de estar te ouvindo aí com sua experiência, e eu vou puxar o gancho aí que nós conversamos sobre essa questão dos medicamentos, da produção de vocês aí, sobre os genéricos, e conta um pouquinho aí sobre como surgiu aí essa gigante aí que é a Prati, né, Dona Dulce, no mercado, para gente, por favor. Uau! Surgiu com aqueles 50 dinheiros que o Collor deixou para a gente. Ontem eu estava lendo, chama-se cruzeiros, né? 50 cruzeiros que sobrou no bolso, foi assim que a gente começou. Mas você, sendo farmacêutica, vai entender claramente como a gente conversou. A balança era uma ripa, assim compridinha, ela tinha um triângulozinho no meio, bem no meio aqui. Eu colocava um becker aqui, 50 ml de água com uma pipeta, e no outro lado aqui ia a 50 gramas de produto. Foi assim que nós começamos. O destilador era a panela de pressão, e que a gente jogava isso dentro o vapor, pegava ela e, através de um tubo de látex, jogava esse vapor dentro do descongelador da geladeira. Aí sim, nós compramos uma geladeira nova. Não lembro como compramos, nós compramos para não misturar com cheiro de feijão, não é? Foi assim que a gente começou. Começamos na mesa da cozinha, não tínhamos absolutamente nada, a gente voltou da França, tínhamos bolsa na França, voltamos sem dinheiro, sem recursos nenhum, e o Collor foi uma paulada, inclusive, na cabeça de todo mundo, e a partir dali nós começamos do zero absoluto. Mais tarde, a gente comprou máquinas simples, máquinas velhas, que eram baratas e simples, e começamos a fazer produtos mais desenvolvidos, porque começamos com coisa muito simples, e mais tarde começamos a fazer produtos líquidos, sobretudo, que era mais simples, e depois comprimidos. Hoje, a Prati tem plantas, são várias plantas, são 4 plantas, hoje estamos começando a 5ª planta, e vem mais umas 4 plantas aí pelo caminho, super modernas, aprovadas no órgão regulatório europeu. Então, nós vamos começar a exportar para a Europa, a partir aqui de Toledo. Nós temos 5.400 colaboradores, temos aí potencial para gerar mais 3.000 empregos no médio prazo, no longo prazo. Faturamos aí 2,4 bilhões, e a Prati, isso é importante, a Prati, pelo papel social que desempenha, tanto baixando o custo dos medicamentos e ofertando medicamento genérico. Inclusive, medicamentos que ninguém tem, só nós temos, porque eles dão prejuízo, mas produtos desse tipo não dá para tirar do mercado, tipo de digoxina, que ela é um medicamento crítico para quem tem insuficiência, crianças com insuficiência cardíaca. Então, a gente diz que a Prati é invendável. Nós não temos a Prati, nós temos milhares de pessoas que se beneficiam tanto do trabalho, do seu salário, que é superior à média do mercado daqui, de Toledo, como o acesso à educação, inclusive educação de alto padrão também. Tudo que a gente faz é de alto padrão, nós não abrimos mão da qualidade, né, da excelência. Então, esse pessoal, eles têm um impacto muito grande nas famílias deles. E por isso a gente diz que a Prati é invendável. Nós não vendemos a Prati, nós não abrimos capital da Prati, nós não puxamos um fundo de investimentos. Ela vai continuar com a família,
vai crescendo de forma orgânica, devagarinho, mas crescendo, estamos crescendo bem. Para se tornar o maior produtor de genéricos não é trivial. Então, a gente hoje olha, o pessoal olha, nós escrevemos um livro, e diz, puxa, vocês começaram assim, era assim que a coisa andava? Eu falei, sim, era assim que a coisa andava. Começamos de forma muito, muito básica, muito precária. Foi um sofrimento não, mas foram desafios muito grandes no início. Hoje os desafios são de outra dimensão, mas foram desafios muito grandes até a gente conseguir ter dinheiro para comprar comida, inclusive. A gente trocava no início, ele era o equivalente a elixir paregórico, óleo de amêndoas, mercúrio cromo, trocava por comida. Então, quando a gente fazia isso no supermercado, o supermercado comprava esse produto da gente, a gente levava comida para casa. Era assim que funcionava. A coisa era muito difícil no início, lá no Recife. Depois, em 94, mudamos aqui para Toledo e estamos aqui há mais de 30 anos. Perfeito, Luiz. E isso, assim, é incrível, sabe? Eu ouvindo você falar agora, se torna até mais emocionante, porque eu acho que essa trajetória sua, trazer a forma que você começou, onde você chegou hoje, a luta realmente para conquistar tudo que você conquistou, que torna a sua trajetória, assim, realmente incrível, incrível. E tanto em relação a isso, que eu gostaria de saber como que veio aí, né, essa motivação, o convite para você fazer a sua biografia, contando toda essa sua trajetória, todo o caminho percorrido, que sabemos bem, você trouxe aí que não é fácil, e isso que torna tudo muito mais gostoso, né? Obviamente que hoje, olhando para trás, e como você trouxe também, os pontos que se fazem hoje se tornam muito mais fáceis de quando você começou, todos os caminhos das pedras percorridos, né? É totalmente diferente nos dias de hoje. Mas conta um pouquinho para a gente aí sobre a motivação para escrever a sua biografia, sobre este convite. A biografia é apenas um ponto do que a gente tem feito nos últimos 10 anos. Quando a gente fala que a prática é invendável, tem que ser feito sucessão, não tem história. Porque se não fizer, amanhã a gente está fora de operação e aí a família tem que vender a empresa porque não tem quem toca. E você não consegue um presidente altamente capacitado de uma hora para outra. E, em função disso, nós fizemos a sucessão, está indo muito bem, e a partir dali, a gente sempre sonhou, nós fizemos biotecnologia na França, nos anos 80, e durante o doutorado, eu tranquei o doutorado e fui para Rondônia extrair madeiras, que hoje não é muito sustentável, né? Extrair madeiras porque eu queria ganhar dinheiro para criar um laboratório de biotecnologia. Depois tentei 2 vezes na prática construir esse laboratório, não consegui, não tinha gente capacitada. Hoje nós temos 2 laboratórios de biotecnologia, um na prática e outro aqui no Bioparque. Então, é uma ideia de 30 e poucos anos em que a gente queria construir um dia um laboratório de biotecnologia, depois a gente foi se dando conta que precisava um centro de formação de gente, de repente uma universidade. E aí chegou o momento que a gente saiu da prática, bom, o que vamos fazer agora, a Carmen, minha esposa e eu? O que vamos fazer? Eu falei, vamos criar um parque tecnológico? Aí que tamanho? Aí no Ticotec apareceu 30 mil postos de trabalho. Ousado, no longo prazo. Portanto, se vocês não construírem os 30 mil, já não é mais responsabilidade minha. Eu não vou chegar lá daqui a 50 anos para saber se foi construído ou não. Mas é um objetivo. Eu lanço um objetivo de longo prazo e eu vou alcançando ele. Bacana, 30 mil postos de trabalho significa 1.000 empresas. As empresas precisam de tecnologia. Hoje, no Brasil, você sendo farmacêutica, lembra disso, apesar de ser bem mais nova do que essa situação, nos anos 80, os órgãos que financiavam pesquisa começaram a se dar conta que ficar estudando o ângulo da ponta da asa da borboleta não fazia sentido, não trazia nada de bem para o país. Então, começaram a exigir das universidades fazer pesquisa aplicada.
fazer pesquisa aplicada. Ontem o professor de uma universidade aqui da região falou, sim, nós temos 8 patentes. Eu falei, professor, vocês têm 8 patentes, só que provavelmente, eu não conheço as patentes, ela não tem valor nenhum. Porque o pessoal chega aqui e nos oferece uma caneta. Qual é o preço dela? Ela é 20% mais cara que a Bic. Opa, para um pouco. Ela deve escrever muito melhor que a Bic. Não, ela tem umas falhas. Tá, mas por que eu estou pagando por um produto pior um preço mais elevado? Não, porque ela tem patente. Então, a patente virou uma desculpa para fazer produtos que não têm utilidade para a sociedade. Isso é a pesquisa do lado da oferta. No Brasil, se faz inovação do lado da oferta. Tem muitas exceções, tem gente fazendo aí, indo nas empresas, verificando o que elas precisam e fazendo produtos para elas, para essas empresas. E hoje aqui o que nós fazemos é isso. As empresas trazem as demandas e nós atendemos essas demandas. Uma das demandas aqui da região, nós temos um projeto aqui significativo, são 50 milhões de reais em 5 anos, para resolver problemas do agro. E o primeiro problema que apareceu é debelar a salmonelose em aves e suínos, porque se tiver uma colônia ou duas, quando chegasse o produto na Europa, se for pego, ele é devolvido. E o prejuízo é enorme, né? Então, nós temos desde o lado do ovo, quando a galinha punha o ovo, nós vamos controlando os aviários, e o que nós fazemos dentro da industrialização para que essa doença seja eliminada, esse problema seja eliminado dos alimentos. Em 8 meses, nós resolvemos praticamente 70% do problema. Então, a gente faz inovação desse tipo. Mas, para fazer inovação, nós precisamos da academia. E aí, bom, vamos construir uma universidade e vamos trazer mais 2 universidades de excelência, porque hoje as universidades caça-níqueis que estão por aí não estão entregando nada e a frustração depois das pessoas é enorme, porque não estão recebendo em cima do currículo. Nós não olhamos mais o currículo da pessoa, nós olhamos se ela foi formada, os farmacêuticos, se foi formado numa boa universidade, a Prati puxou 45 farmacêuticos das boas universidades federais, estaduais, poucas privadas, e esse pessoal praticamente ficou na Prati, porque nós consumimos a cada ano mais de 100 farmacêuticos, nós precisamos. É um número... Eu tenho muitos amigos na Prati, tá, Luiz? Que bom! Eu me formei na Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas. Que coisa boa! Muitos amigos seguiram a carreira industrial e estão na Prati. Sim. Então, voltando ao Bioparque, nós queremos construir a nossa universidade. E aí, a Federal do Paraná tinha o curso de medicina aqui, mas sem a mínima condição de trabalhar. Eles tinham 2 salas, usavam uma maca que a médica emprestava para eles, ou um colchãozinho no chão para fazer procedimentos, e muito precário. Aí nós construímos e doamos o prédio da Universidade Federal do Paraná. E aí veio a Universidade Tecnológica Federal do Paraná também, que também queria um prédio. Falei, não, o prédio a gente não vai dar, nós construímos um laboratório de manufatura aditiva, hoje eles têm uma estrada aqui dentro, e eles continuam avançando com a gente. Mais tarde veio o Instituto Federal do Paraná, que ele também ele faz graduação, não é? Formação de professores, sobretudo. E esse está bem desenvolvido conosco aqui, estão construindo um campus agora, quando o Lula liberou centenas de campi para o Instituto Federal. Então, hoje nós somos muito ancorados no empreendedorismo, trazendo empresas, desenvolvendo elas aqui dentro, e na educação e na inovação. Legal.
E é o mais legal disso tudo ainda é ver como que nós estamos alinhados aí para realmente conhecer toda essa trajetória sua, né? Nós escrevemos aqui uma frase, né, do professor Godinho, Rogério Godinho, que ele chama a sua biografia de testemunho de persistência, rigor ético e senso de urgência. E atrelado a isso, eu já iria te perguntar como esses valores humanos refletem aí nas práticas de governança, tanto na prática quanto no perfil do bioparque também criado por vocês. A primeira coisa é a ética. A primeira coisa é a ética. É a ética. Verdade. Isso eu aprendi na universidade, era uma matéria chata para arrebentar, mas mais tarde eu comecei a me dar conta. Nós tivemos uma farmácia no interior e a gente era obrigado a receitar medicamentos, porque as pessoas diziam, não, nesse médico eu não vou, e realmente eu não iria, né? Só que isso é ético, isso não é ético, fica num limite, né? Uhum. E depois, quando a gente começou com a indústria, e onde tem licitação, esse troço aqui cheira mal, nós não entramos. Então, a ética é um dos valores muito fortes. O respeito pelas pessoas, pelos seres humanos, nós temos isso muito forte também nos nossos valores. O trabalho duro, o trabalho firme, consistente, todo mundo que vem para cá trabalha, e hoje nós temos uma cultura muito forte, tanto na prática quanto aqui no Bioparque, de pessoas responsáveis trabalhando, não é? Então, são valores desse tipo que nos norteiam. Existem outros, são muitos, trabalhar em equipe, etc., mas, sobretudo, a ética, a honestidade, Nós não trabalhamos com pessoas desonestas e nós também não admitimos desonestidade na nossa família. Perfeito, perfeito. E isso realmente é o diferencial hoje em dia, né, Luiz? As questões que antigamente ficavam muito só na teoria, né? Ética, vamos falar aí de humanização, vamos falar aí do acolhimento, desde a questão de funcionários, tratando a prática, quanto a questão lá do bioparque, dos estudos. Sim. Isso não é teoria mais. Isso, se não é colocado em prática, como você bem trouxe, não tem sucesso para nenhum negócio no mercado, certo? Eu fico na dúvida porque o número de empresas que são realmente, que fazem aquilo que pregam, é um número que não é tão importante assim. Não é significante. Ele é significante, mas não no nível que deveria ser. Eu tenho trabalho, por exemplo, eu não tenho problema mais com colaboradores na prática. Eles têm uma cultura que todo malandro lá é expurgado. Ele ou não entra, ou se entra, ele não se adequa àquela cultura, onde tem que fazer as coisas corretamente. Aqui no Bioparque nós temos a mesma cultura, porque muita gente veio da prática para o Bioparque. E eu implantei. Malandro, não fica. Pronto, então começa a ter milhares de pessoas realmente da melhor espécie humana. Mas quando eu trago para cá as empresas, tá, que estão formadas no mercado, quando eu trago para cá os construtores de apartamento, o número que acaba ficando é menos de 25%. Porque é uma pegadinha atrás da outra, é uma sacanagem atrás da outra. Onde o cara consegue uma brecha para tirar proveito, ele se utiliza disso. E era uma área que eu não conhecia. Então, hoje, nós, 500 empresas que veio para cá, nós temos só 130. O resto já foram embora, porque não tinha como ficar. Então, nós temos um caminho muito longo no Brasil ainda para mudar esse conceito de que fazer sacanagem, que além do Gerson, compensa, né? Fazer coisas erradas compensa. Nós temos um caminho muito longo. A sociedade, ela tem esse aspecto, e isso se repercute no governo, que faz parte foi eleito por essa mesma sociedade. Isso ali a gente tem lutado, continuamos no Brasil firmes, mas temos apanhado muito também. Você ser ético no Brasil, o custo é enorme, sem dúvida. Eu tenho uma licitação com cheiro ruim lá, que até não seria tão podre, daria para entrar. Nós não entramos, e nós perdemos muito dinheiro em cima disso. Mas a gente tem a vantagem de qualquer decisão que existe,
ela vai ensinar ética. Hoje tomamos uma decisão de comportamento aqui dentro, com o meu vice-presidente. Não é ético, pronto, não tem história, não tem o que estar discutindo. Infringiu a ética, está fora. É questão de valores, né, Luiz? Ou você tem ou você não tem. É questão de valores, né? E é muito legal ver isso aí, que você tem muito bem estruturado isso aí dentro dos seus negócios, que é um diferencial. Não, isso facilita imensamente o trabalho, porque não precisa estar discutindo, vamos ficar, não vamos ficar, vamos aguentar o cara mais 3 meses, vamos dar um feedback, vamos conversar. Nós não temos mais essa discussão, nós não perdemos mais tempo discutindo com isso. Infringiu a ética, qualquer um de nós está fora. Né? Os filhos têm esses mesmos valores, todos os filhos dos 3 sócios têm esses mesmos valores, então nos dá uma tranquilidade de que a gente passou valores desse tipo para a família. Perfeito. E é justo, eu acredito, né, muito bem que ter esses valores muito bem estabelecidos, indo na direção de ética, compromisso, humanização, você pega a sua energia e gasta a sua energia em outros pontos dos seus negócios, porque esse ainda está muito bem estabelecido como seguir, né? Sim, seguramente. E você acaba não precisando mais trabalhar com malandros, então você não precisa estar cuidando se o cara fez aquele trabalho ou não. Ele sabe que tem que ser feito e ele faz. Agora, quando a gente tinha muito malandro ainda no início, ele não sabia classificar gente, a cada pouquinho tinha uma pegadinha em algum lugar, não é? Isso acabou-se. Então, por isso que também nós temos tido uma velocidade de crescimento espantosa, né? Perfeito, com certeza. E uma dessas informações é que nós trouxemos aqui que a Prate, né, se consolidou aí, fabricando cerca de 13 bilhões de doses por ano e pioneira no canabidiol. E aí, justamente em relação a isso, né, na produção nacional de insumos, reduzindo dependência de importação. E eu gostaria de saber como que esse impulso industrial aí conversa com a missão da saúde acessível, como nós conversamos no início aí deste bate-papo. A nossa missão é produzir saúde, é auxiliar na saúde das pessoas. Então, os produtos que nós fizemos, mesma coisa, segue o mesmo caminho. Esse produto tem efeitos colaterais que suplantam o potencial efeito benéfico, o efeito clínico? Tem. Nós não vamos fazê-lo. E o canabidiol, a mesma coisa. Nós não vamos pegar o produto bruto e fazer um xarope e colocar no mercado. Nós trabalhamos hoje com molécula altamente purificada de canabidiol. Inclusive, nós desenvolvemos aqui a via sintética também, nós podemos fazer através da farmoquímica, não só da natural, mas de uma alta pureza. Porque quando ele é contaminado com THC, ele vai acabar dando barato nas crianças, e isso absolutamente não é legal. E é um produto que tem trazido vantagem para muitas crianças, muitos adultos, né? E continuamos estudando esse produto para outras aplicações, além da epilepsia. Certo, legal. Isso é maravilhoso. Desculpa. Eu esqueci antes às vezes eu vou falando tipo intestino, tipo alça, sabe? Até fechar o raciocínio. Antes você me pediu do livro, por que nós escrevemos o livro? Isso. Nós estamos impulsionando o Bioparque e levando para outra dimensão. O Bioparque vai ser maior do que a Prate, eu não tenho dúvida disso, não tenho nenhuma dúvida disso. E nós estamos transferindo riquezas nossas, uma grande parte das nossas riquezas, para uma fundação ou uma organização social, para bolsas de estudo. Só para vocês terem uma ideia, esse ano nós distribuímos 8,5 milhões de bolsas de estudo. Então, nós temos um programa aí. Quem não tem condições para pagar, depois nós vamos falar do colégio, né? Quem não tem condições de pagar, recebe bolsa integral, inclusive. Depois nós introduzimos eles no mercado de trabalho e eles vão ficando menos dependentes da bolsa, porque eles também assumem compromissos conosco. E o livro chegou no momento de mostrar o Bioparque, sobretudo para o centro do Brasil. Nós somos conhecidos muito bem na região, um pouco na região, mas não somos conhecidos no Brasil.
Ainda falta muita coisa. E o livro é uma maneira, a maneira que abriu todas essas entrevistas. Nós já fizemos uma dezena de entrevistas, e do contrário, seria difícil fazer. A gente não estaria falando hoje aqui com vocês se não fosse o livro. Então, o livro traz isso, é alavancar o bioparque. Vem um segundo livro na continuação, que a gente vai ser um livro mais técnico, falando de educação, mas também vamos nessa direção. Então, esse foi o... E deixar escrito para as próximas gerações, não é? Como que a gente fez? E agora o pessoal lendo o livro falou, mas, eu conheço tanto vocês. Seu legado, né, Luiz? É um legado. A gente não sabia que vocês tinham feito isso. Tinha lá a farmácia, como é que ela era atendida, etc, etc. A gente não sabia, porque não dá tempo de contar tudo. Nós temos uma história bastante rica, não é? Então, o livro saiu de uma riqueza fantástica. O Rogério é muito bom, como escritor, e saiu de uma riqueza fantástica, porque nós temos uma riqueza de vida. O que a gente fez é pouca gente que tem feito, não é? Então, essa foi a função de escrever o livro. Perfeito. E eu não tenho dúvidas que você vai alcançar o seu objetivo de realmente levar essa história, levar o bioparque aí para todos os cantos desse Brasilzão aí, e realmente tornar conhecimento. Eu quero e eu vou ler o seu livro, mas já peguei ele para realmente conhecer ele um pouco da sua história, e eu fiquei realmente maravilhada de realmente reafirmar mais uma vez o que eu falei aqui no início, a sua trajetória de como você começou. Sabe aquela pessoa que hoje em dia nós vemos aí tudo que você vem criando, a Prática Dona Dulce, o Bioparque, mas não tem dimensão do conhecimento de como surgiu pequenininho, anos atrás, e do que se tornou? Isso já é, tipo assim, uma chamativa que realmente dá vontade de ler 1, 2, como você falou, que vai ter a continuidade aí desse livro, né? Vocês me mandam os vossos endereços através do telefone que você passou, que daqui, não agora eu estou soberbado, daqui uns dias eu mando um livro autografado para as senhoras. Vai ser uma honra. Além de ler, receber autografado ainda. Sim. Eu tenho mais uma pergunta aqui, Luiz, que agora eu gostaria de saber um pouco o mercado aí de suplementações, né? Os nutracêuticos. Eu defendo muito isso também, sou apaixonada aí com essa tratativa, que ela vem até como de forma preventiva, né? A pessoa que faz ali o uso de suplementos é porque ela está esperando não chegar no possível diagnóstico de alguma coisa, já está suprindo uma necessidade ali corporal. E eu gostaria de saber como que vocês conciliam isso aí com os padrões de qualidade e transparências exigidos hoje pelo mercado, do mundo das suplementações, que você sabe como é que é para estar no mercado, né? Esse mercado ainda é um mercado um pouco nublado, não é? Tem gente fazendo porcaria ali. Tem muito hoje em dia, infelizmente. Exatamente. Nós estamos exportando para os Estados Unidos. Já fazem anos que a gente está exportando suplementos para os Estados Unidos. É uma área que precisa continuar com pesquisas, não é? Porque está todo mundo tomando isso de forma meio artesanal. As pessoas estão usando esses produtos. Se expandiu de uma forma tão grande a disseminação sobre o uso de suplemento, que as pessoas estão pensando muito só na ingestão do que na qualidade. Realmente, assim, o que eu estou comprando ali no mercado, será que tem realmente dentro daquelas cápsulas, dentro daquele pote, o que realmente fala no rótulo? Isso é preocupante, né? É isso. Então, essa é uma área que nós temos que continuar fazendo pesquisa. Nós somos também na produção desses produtos para o mercado interno. É uma linha da Prati. O meu presidente, o Éder Mafissoni, já está pensando em construir uma nova planta para esses produtos. Nós estamos espremidos hoje, e, sobretudo, para exportação para os Estados Unidos. Não é? Mas depois eu preciso de um tempo para falar do colégio, tá? De falar do ensino, que é a cereja do bolo. Sim, nós vamos falar agora, inclusive, né? Porque eu deixei aqui um espaço maior para falarmos disso, né? Porque em 2016, tanto o senhor aí quanto a dona Carme, que também é farmacêutica, né, Luiz? Sim, também... os dois farmacêuticos, os dois com doutorado na França, em biotecnologia. Sim, é uma bagagem muito grande do conhecimento aí técnico e vir para colocar ele no mundo dos negócios, né?
Sim. Para você ser um técnico e ser empreendedor não é muito trivial, né? Eu fui muito para a área de empreendedorismo, e a Carmen ficou na inovação, no PBI e na produção. Então, e ela continua hoje todo dia ocupada, ensinando o pessoal, discutindo com o pessoal. Ela não vai mais lá para a bancada praticamente fazer as coisas, mas ela está junto com o pessoal. Inclusive, nós temos um projeto de queijos finos, que é o menino dos olhos da Carmen, que a gente distribui a tecnologia para os agricultores. Nós temos 22 agricultores que fazem ou vão fazer queijos europeus, por exemplo, queijos de alta qualidade. Nós temos um campeão mundial, que chama-se Passionata, por causa da Fruit de la Passion, o maracujá. E nós estamos entre os 9 melhores do mundo, em um concurso que é um Oscar do queijo, que é um concurso mundial. Então, a gente faz um queijo de excelência, e a Carmen gosta muito disso. Mas a Carmen também, ela está todo dia trabalhando na prática, porque cada vez a pesquisa ela está se tornando de uma complexidade, de uma profundidade fora de série. São pequenos detalhezinhos, uma pequena impureza, aquilo lá tem um potencial de um dia produzir câncer. Qual o limite que pode ter aquela impureza em um medicamento? Essas coisinhas todas. Então, ela trabalha tanto na prática quanto aqui, junto com o pessoal nessa... eu esqueci de falar antes, a pesquisa que estamos fazendo aí com as cooperativas é pesquisa aberta, que isso não é comum no Brasil. São 10 grandes empresas em que elas vão pagar uma pequena participação e que elas têm acesso a todo o resultado. Então, é um projeto altamente sustentável, um projeto de longo prazo. Eu acredito que é um projeto de 50 anos que nós temos condições de um impacto na agricultura brasileira, em função das empresas que estão conosco. Perfeito. Já deu para perceber, Luiz, que é todo um ecossistema aí de conhecimento, né? Não é só um ponto, não é só a prática, não é só o Luiz, não é só a dona Carmen, né? E eu percebi também aqui, né, tanto nessa conversa, mais ainda, que realmente a escola aí tem o seu coração, né? Faz bater aí bem forte. E é por isso... Pode falar. Quando eu chego de manhã, a primeira coisa que eu faço é passar nas obras, ver como é que está a construção. Eu passo e eu vou olhando de árvore em árvore. Nós plantamos aqui milhares de árvores, e essas árvores a gente foi descobrindo que o próprio tutor que segura ela machuca essa árvore. E quando fere essa árvore, daqui a alguns anos ela vai cair, ela vai apodrecer e vai cair. Então a gente cuida cada árvore como se fosse um ser humano. E nós estamos construindo uma cidade tecnológica, uma cidade para 75 mil habitantes. E isso é mais desafiante do que eu tinha imaginado. Estamos construindo um hospital. E tudo que nós fizemos, isso é importante. A gente está falando aqui de ESG. Desculpe. Sim, fique à vontade. É a minha esposa ligando, mas deixa ela quietinha lá. Nós estamos construindo uma cidade tecnológica, exatamente, e essa cidade ela é inclusiva. Quem tem, paga. A classe média que tem recursos paga para ter acesso ao ensino, para ter acesso aos laboratórios, etc. Quem não tem, não paga. E o hospital que a gente está construindo também vem dentro do mesmo conceito. Quem tiver dinheiro vai pagar pelo tratamento. Quem não tem, vai receber o mesmo tratamento, a mesma qualidade, e não vai pagar. Sim. Então, esse é o conceito. Assim como medicamentos. Quando a gente faz um medicamento para uma licitação do governo, ele é o mesmo medicamento, sempre foi o mesmo medicamento que a gente faz para a farmácia, a mesma qualidade. A gente paga o governo por um preço menor, mas a qualidade é exatamente a mesma. E aqui essa inclusão social, até vem no sentido de justiça com o pessoal da base da pirâmide. Esses dias eu estava lendo um artigo de um cara interessante aí, não lembro quem é o nome do cara, Mangabeira Unger, e ele falou: no Brasil nós não temos pobreza ou riqueza, nós temos injustiça, não é? O pobre ele sofre injustiça
fora de série, né? Os caminhos estão bloqueados para eles. E é interessante que aqui chegou no colégio, no início desse ano, pessoas, inclusive uma menina, moreninha, significa sofre discriminação, isso é uma realidade, toda encolhidinha os braços e não falava. 4 meses depois, ela tinha tomado a palavra da turma e ela estava falando em nome da turma. Agora, 5 meses de aula, em que eles apresentaram 52 projetos, o pessoal do 2º grau e o pessoal do Fundamental 2 apresentaram 52 projetos, inclusive projetos melhores do que eles apresentam na graduação. E essa menina falou em nome do colégio. Então, é isso, é trazer as pessoas, é fazer com que elas se sintam em casa, e que elas não precisam pagar por isso. Claro que elas têm que estudar, elas têm que dar a escola. Os dinheiros são finitos e nós vamos aplicar eles lá onde a sociedade pode, onde possa ter impacto sobre a sociedade. A importância do meio, né? Igual você falou, ela chegou de um jeito e pouco tempo depois já estava totalmente diferente. E com isso, Luiz, fizemos anotações aqui, me corrija se estiver errada, né? Aproximadamente em mais de 255 milhões investidos, 203 empresas já integradas, né, ao ecossistema aí, e atrelado a tudo isso que você trouxe, eu queria saber o ponto de virada que fez o Bioparque, né, deixar de ser apenas um projeto, uma infraestrutura, e se tornar um verdadeiro polo, né, de inovação, educação e todo esse impacto social aí que você menciona. Na realidade, os jornalistas sempre gostam de uma data em que há 180 graus. E não é o caso aqui, é um processo. É um processo. Cada dia a gente vai aprendendo mais e cada dia a gente vai... Depois eu vou contar dos alunos de altas habilidades. Sim. Todo dia a gente vai descobrindo coisas novas e fazendo coisas novas. Então, eu digo para a Carmen, esse é o meu último projeto de vida. E esses dias falei, Carmen, eu tenho mais um projetinho de vida ali, é um projeto de 500 milhões de reais. Nós já investimos aqui dentro 402 milhões de reais e precisam mais do nosso bolso, e precisam mais 500 milhões para ter um impacto na educação brasileira. Por quê? No Brasil, nós temos 640 mil crianças e adolescentes, tem chuva lá fora, por isso o barulho. Nós temos 640 mil crianças e adolescentes com altas habilidades. A maioria deles não sabem. A maioria vai morrer auxiliar de alguma coisa, porque é aquela criança problema na escola. Então, quando você quer procurar crianças de alta habilidade, é uma facilidade. É só ir na Secretaria da Educação que eles têm uma lista lá. Essas crianças aqui estão nos dando problema. Nós não conseguimos gerenciar essas crianças, porque elas estão à frente dos outros, sobra tempo para incomodar o professor, incomodar os outros alunos. E aí, nós temos hoje 165 crianças e adolescentes com altas habilidades, num total de 300 alunos, porque eu quis misturar os dois públicos. Elas estão performando, elas estão vindo de escolas públicas, a maioria, e elas estão tendo uma performance melhor do que aquelas crianças que vieram dos colégios privados, de colégios ótimos. E elas estão tendo uma performance melhor. E dentro dessas 165, eu tenho 25 autistas. E eles são fora de série, eles estão em outro nível. E os colégios não gostam de pegar crianças autistas porque acham que são crianças problema. Que dão trabalho para eles. Dão trabalho, exatamente. Isso é uma injustiça fora de série, né? O país está desperdiçando em milhões de cérebros e transformando esses cérebros em problemas quando seria a solução. Então, a gente vê um horizonte aí no colégio de 2.000 alunos, sendo que 1.000 eu quero que sejam com altas habilidades. E depois nós queremos expandir esse modelo para o país. Nós temos como expandir tanto para a atividade pública quanto para a atividade privada.
nós temos condições de expandir esse conhecimento. Nós estamos criando o método de ensino Dona Dulce, e isso ali você vai escutar nos próximos anos. E aí vai ter o segundo livro que faz parte desse processo. Por que nós começamos isso? Por que eu comecei isto? A minha netinha tem 3 anos tinha 3 anos de idade. E aí o filho falou assim, de forma casual, a Lorena está dando problema na escola. Tá, mas problema por quê? Uma criança bem, uma criança fantástica, gosta de brincar. Não, porque ela quer brincar. Eu falo, mas para um pouco, uma criança de 3 anos só quer brincar, vai fazer o quê? Vai trabalhar como um adulto? Não faz sentido, quer brincar mesmo. E aí, nós já temos de longa data, tem 20 anos esse programa que começou na prática, que era o Universo das Ciências, né? E hoje chama-se Academia, porque ela engloba, além de ciências, artes e esportes. E eu sempre gostei de biblioteca, eu sempre gostei de livros, eu sempre estive envolvido com isto. E eu gostei eu adorava ciências, né, daquelas descobertas na época do antigo ginásio, né, aquelas descobertas que a gente tinha nas ciências, que era o raio, como é que você propagava o raio, como é que acontecia isso, aquilo. E nós começamos a encantar as crianças com ciências. Só que as crianças os filhos dos nossos funcionários, de 8 anos até 15 anos. E aí, quando viemos, lá na prática, quando viemos aqui para o Bioparque, nós expandimos esse programa, ele hoje tem mais de 1.000 crianças, né? E agora, nesse ano, introduzimos artes e esportes, porque nem todos gostam de ciências. Mas nós encantamos as crianças com ciências. E aí, quando a gente escutou isso da netinha, eu falei, mas por que nós não podemos pegar crianças de 4 anos e começar a brincar com elas com ciências? E aí nós começamos a ofertar um dia da semana para essas crianças também, para vir brincar com ciências. Eles chegam aqui, eles não querem mais ir embora. Às vezes eles dão bronca na mãe com 4 anos. Mãe, eu não quero mais ir eu não quero hoje ir naquela escola, eu quero ir para o Bioparque. Eles aprendem brincando. Você uniu o útil ao agradável para isso. Até porque eles têm dentro da sala dela um brinquedão enorme, que eles trabalham um pouquinho, eles vão lá para o brinquedão. Então, tem todo esse tipo de atividade, né? Nós estamos ensinando eles a ler, eles escrever, eles contar, os números, de forma muito lúdica. Sim. E outra coisa que me levou... Então, hoje a academia é uma realidade com 1.000 alunos. A gente encanta as crianças nessas áreas. Sim. Eu não queria construir um colégio, mas uma coisa que me levou à construção do colégio, o colégio hoje é a cereja do bolo, e isso tem condições de levar o Bioparque a outro nível. Foi por isso que eu comecei com esse projetinho, que o hospital tinha que ser o último projeto da minha vida, mas aí surgiu todo esse novo, eu falei, cara, vai ter que abrir mão do... Eu sei que eu vou morrer fazendo o projeto. Vão surgir outras ideias, eu tenho certeza disso, tá? Fazendo projetos em outro nível, claro. Uhum. Nós temos um aluno no Clube de Ciências, chamava-se Clube de Ciências, antes de passar a academia esse ano. No Clube de Ciências, um aluno que é um ótimo aluno. Pronto, um ótimo aluno. Os pais vieram aqui e falaram, olha, como é que está o filho aí? Não, está bem. Não, porque a gente é chamado na escola todo dia, porque ele está dando problema. Nós somos ameaçados com perder a criança pelo conselho tutelar. Eu falei para o meu vice-presidente, falei, Rocha, pega urgente e você leva essa criança para a melhor escola, para o melhor colégio privado da cidade. Nós vamos dar para ele pagar as mensalidades, dar o transporte, o lanchinho e os materiais. Então, ela não gasta nada. Esta criança, no segundo bimestre, teve nota no Adventista, no Colégio Adventista, que é um colégio ótimo. 9,85. O Rocha veio com essa nota e falei, não, é sorte, tem gente que tem sorte na vida, né? 9,85. No segundo, ele veio com 9,95. Uma criança que sai de um meio sociocultural pobre, porque o econômico sempre é uma consequência do meio sociocultural. Uhum.
meio econômico, de uma família pobre, tanto dos níveis econômico quanto sociocultural. Ela entra na classe média, que estão ali na classe média e média alta, entra na elite, numa escola de elite, que estão ali há muitos anos na mesma escola, que todo mundo se conhece, todo mundo tem a mesma cultura, etc. E essa criança tira 9,95, eu falei, olha, isso aqui não é sorte, isso aqui é genialidade. Foi em função disso que a gente falou, vamos criar um colégio, nós temos que criar um colégio, não tem outro jeito. Só que a gente não ia começar esse colégio com os pequeninhos. Começamos da 7ª série para cima, porque é toda uma responsabilidade muito grande, desde o transporte da cidade para cá até a segurança aqui dentro, né? Ou de você introduzir metodologias que depois vai dar problema no futuro com as crianças. E aí começamos o colégio, a gente já tem na universidade de longos anos metodologias ativas. A universidade nossa é totalmente diferente, nós formamos farmacêuticos. Os primeiros farmacêuticos que a gente formou, eles já eram da prática, eles eram técnicos, eles eram operadores de máquinas. Quando eles se formaram, eles tinham o dobro do salário, o dobro ou mais do salário do que os farmacêuticos que a gente pegava das boas universidades. E hoje, ao salário de uma universidade estadual de Maringá, ou de Ouro Preto, que costumam vir para cá, não é? Então, a metodologia ativa, ela funciona. E as pessoas são mais ativas, elas são, porque o funcionário muitas vezes é alienado. Ele escutou não a vida toda, né? Ele nunca precisou tomar decisão, os outros tomaram decisão por eles, e eles são alienados. E isso é muito ruim para as empresas. Sim. Então, essa metodologia funcionou. Mas como a gente tem um desnível muito grande entre os alunos, desde um aluno do SEBAS, que é um aluno que vem de qualquer escola pública, e às vezes ele é fraquinho, nós temos que ajudar ele, e esses alunos são geniais, as metodologias hoje, iguais para todo mundo, não funcionam mais, não é? Sim, cada um tem um jeito, né, de aprendizado, uma velocidade. Exatamente, e nós entramos com metodologia personalizada. Cada aluno recebe o conteúdo que ele tem a capacidade de assimilar. Exatamente. Então, os pequenos a gente leva mais light, né, porque hoje se nivela por baixo, todo mundo é nivelado por baixo, e a maioria acaba não aprendendo nada. Os farmacêuticos que chegam de muitas universidades, nós não contratamos mais de muitas universidades, eles chegam aqui, eles não sabem nada, mas ele não sabe nada. Sim. No início, eu pedia para eles explicar o pecado do tampão acético acetato. Hoje eu desisti. Você sabe as 4 operações? Você sabe, conhece as unidades internacionais de medida? Diferencia o que é uma grama, uma miligrama, uma grama? Sim, eu faço. Tá bom, vem. Do contrário, não dá. Mas é assim, as pessoas... Sai da faculdade hoje com um aprendizado ali que a gente chama de doutrinado, né? Realmente a gente dá para fazer aquela prova, para passar um semestre e, no final, pegar um diploma. Não sai com algo pronto para o mercado. E é igual você falou, um ensino individualizado, direcionado ali, porque realmente precisa para a atuação. Não só ele... O mundo hoje está falando... Se você entrar no chat GPT... Ele vai dar que você tem educação 1.0, nós temos ainda muitas escolas no Brasil que estão nesse nível, poucas escolas estão na educação 2.0, nós já estamos ali entre 2,5 e 4, tá? E estamos expandindo porque hoje se fala em educação 6.0. E um dos fatores, além de metodologias ativas, além de metodologias personalizadas, além da tecnologia profunda, a área de TI na educação, se fala como um fator importante de aprendizagem, afeto, empatia. Se o aluno não tiver empatia com o professor não tiver empatia com o aluno, ele não aprende. Quando o professor troca, quando uma escola troca de professor 4 vezes durante o ano, que é comum aqui, 4 vezes durante o ano, porque o professor não consegue manejar a escola, ele fala, olha, eu quero ir lá para o interior, onde os alunos obedecem mais.
Como que se cria empatia em 2 meses de aula? Então, claro, ficam os alunos totalmente retraídos e o professor acuado, e o pessoal acaba não aprendendo. Então, nós estamos indo para construir um modelo. Como nós somos muito bons em inovação, nós somos bons, isso não tem a menor dúvida, a inovação está dentro do nosso DNA, dentro do nosso sangue. Nós estamos aplicando muito recurso de inovação em educação. Nós queremos criar o melhor modelo de educação do mundo. Nós vamos acompanhar o mundo naquilo que eles têm melhor em educação. O Rocha agora está indo para Singapura, está indo para o Japão e para a China para trazer de lá o que eles têm melhor em educação e aplicar aqui. Você acredita, Luiz, que essa última fala sua aí é o seu maior legado? Porque dá para perceber assim, a forma que você fala, a forma que você traz tudo isso aí, porque nós já percebemos que o coração do Bioparque é o ensino. Hoje, há 2 anos atrás, não era. Então, tudo está mudando muito, muito, muito. Se você conversar comigo daqui 2 anos, você vai ver que tudo mudou, não é? Sim. Mas hoje o ensino, inclusive eu estou chamando de revolução na educação, fazer uma revolução na educação. Eu já ia até usar aqui o termo, é um ensino totalmente diferenciado, porque você trouxe para mim alguns pontos aí de impacto que você já faz na sua região. Com cada tipo de pessoa que você vê, e vê a oportunidade de levar essa pessoa para um outro patamar de conhecimento, um outro patamar de estudos. Sim, de civilidade e tudo mais, de crescimento humano. Não é só aprendizado para o trabalho, né? Porque a primeira coisa que a primeira coisa que tem que fazer é como colocar dinheiro no bolso pessoal. É a primeira coisa, porque sem dinheiro não tem dignidade, não tem nada à frente, né? Sem o dinheiro necessário para o básico. E depois, eles continuarem crescendo. Então, quando a gente, faz 3 semanas que nós começamos a falar em revolução na educação. Quanto que isso vai custar? 500 milhões de reais. Bacana. Nós estamos correndo agora para formar um centro, um instituto de ensino, novamente, Dona Dulce, de ensino disruptivo, Dona Dulce. Ontem eu acertei com o Rocha o nome do programa, do instituto. Instituto de ensino de aprendizagem disruptiva em educação. Então, nós estamos recebendo esse nome em primeira mão aí, Luiz? Sim, em primeira mão, vocês, exatamente. Exatamente, vamos repetir, porque eu não guardei ainda. Instituto de Educação, de Aprendizagem Disruptiva, Dona Dulce. E é uma marca que nós queremos depois expandir para a sociedade, porque eu posso doar essa metodologia, isso é igual coração de mãe. Quanto mais eu dou essa metodologia, mais eu tenho de retorno, sobretudo em satisfação humana, não é? Então, nós temos como ter impacto. Se eu conseguir mais 9 empresários, o que não é tão difícil assim, que eles estejam dispostos a doar um tanto da fortuna deles, da riqueza deles para a educação, nós mudamos a educação no Brasil. Eu não tenho dúvida. E eu estou fazendo hoje a base. Se eu tiver um piripaque amanhã e partir, quem está aqui hoje vai ter condições de continuar esse projeto, de expandir ele para o Brasil. Não é? Nós trabalhamos hoje com a Finlândia. Nós formamos hoje professores, nós pegamos hoje as 13 piores escolas municipais e nós estamos formando professores com a Universidade de Helsinki, da Finlândia, nas metodologias ativas, personalizadas, nessa história do afeto. E nós estamos levando isso para as escolas e fazendo modificação nas escolas. Nós queremos melhorar o nível de ensino de Toledo. Se a gente consegue fazer isso, nós conseguimos melhorar o nível de ensino do Paraná. E aí depois é um upgrade para o país. Perfeito, Luiz. Nós estamos chegando aqui ao final desse bate-papo, Luiz, dessa entrevista que, infelizmente, porque realmente está muito, muito prazeroso
te ouvir e saber de todo esse legado que você está construindo aí. E por falar em legado, eu quero finalizar aqui deixando claro, né, que as gerações futuras, com certeza, vão estar ligadas a tudo que você está construindo. E qual legado sustentável e social você espera que o Bioparque e também a Prate, né, Dona Dulce aí, tanto na indústria farmacêutica como na questão de estudo, deixe aí de transformação, não só para o oeste do Paraná, mas também para o Brasil todo, que eu já percebi que é a sua intenção, né, Luiz? Exatamente, nós queremos um mundo mais justo, né? Um mundo sustentável, porque da maneira que está, ele não é sustentável, são modelos que não funcionam. A educação nós estamos apanhando aí há décadas e não melhora, isso que é o problema, e não é tão... o custo disso é muito baixo. O retorno na educação, quando a gente aplica na educação, o retorno é 30 dias para o bolso do empresário. Então, é o melhor negócio do mundo. 30 dias volta, aquele real que ele colocou, ele volta para o bolso. Mas por que ninguém faz isso? Não sei, eu não sei. Nós estamos tentando entender por que as pessoas não aplicam na educação. É o melhor investimento que o país faria se aplicasse mais recursos na educação. Não só recursos, é mudar as metodologias. As metodologias que nós temos hoje são do século XVIII, da Revolução Industrial. Hoje nós temos uma sala de aula como se fosse uma linha de produção da Inglaterra no século XVIII. Um aluninho sentado atrás do outro, ele não tem como contestar o professor é quem manda e obedece quem quer passar no final do ano. Então, essas coisas têm que mudar, temos que mudar essas coisas. Sim, sim. Maravilha, maravilha. Luiz, eu me sinto muito honrada, tá? Vou reafirmar isso, já devo ter falado 1, 2, 3 vezes aqui, mas que realmente foi um prazer estar com você aqui, fazer parte desse papo, conhecer a dimensão, porque para mim realmente foi uma dimensão de tudo que eu imaginava, do que você construiu e vem construindo ainda mais, principalmente aí com o Bioparque, com a questão de ensino, de inovação e de expansão de todos os seus projetos. Gostaria de te agradecer e passar a palavra para você, se você quiser deixar mais alguma mensagem enriquecedora aí nesse nosso bate-papo, para todo mundo que vai vir a realmente te ouvir aqui, e nós vamos levar esse conteúdo para o maior número de pessoas, que as pessoas precisam te conhecer e conhecer tudo que nós conversamos aqui hoje. Está vindo à nossa frente um tsunami perfeito, né? Ele vem de uma dimensão que jamais os seres humanos, de repente, algumas guerras ou algumas catástrofes naturais enfrentaram, né? Que é a inteligência artificial, ela vai mudar tudo. E a inteligência artificial vai ter 2 públicos. Os que têm conhecimento, que aprenderam, e eles vão saber como usar essas ferramentas de IA a seu benefício, não é? Porque a gente só se aprofunda na IA se nós temos um conhecimento profundo. E vai ter aqueles outros que vão enfiar numa ponta porcaria e na outra ponta vai sair porcaria, porque não é igual às redes sociais. A maior parte das redes sociais, 99%, é só porcaria, não agrega nada. O que eu tenho que ver? A cor da cutícula, pelo amor de Deus. E é isso aí que você vê nas redes sociais, e é isso aí que você vai ver na inteligência artificial. Só que ela vai consumir empregos, muitos empregos vão desaparecer, e quem tiver o conhecimento, quem continuar estudando pela vida, continuar avançando, estudando nas boas universidades, nos bons colégios, fazer bons cursos, vão sair na frente, porque ali eles têm grandes oportunidades, porque a inteligência artificial vai aumentar muito a nossa produtividade também. Os outros, a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Perfeito, Luiz. Olha, vamos encerrar aqui, então, os meus agradecimentos, tá? Vamos disponibilizar aí essa gravação também, tá, Luiz? E nos colocamos aí à disposição, tanto eu, as minhas redes sociais, o doutora Vitória Gonçalves, sem cedilha.
a Fernanda e o portal do ESG. Então, sinta-se à vontade para contar conosco aí na sua trajetória. Eu já saio daqui hoje com um conhecimento enriquecedor de te ouvir, como farmacêutica, ver como farmacêutico que faz a mudança nesse Brasilzão aí, não só na sua região, eu já falo que é nesse Brasilzão, tá, ô Luiz, com essa questão toda do ensino do bioparque e com a indústria farmacêutica aí, principalmente os genéricos, gerando acessibilidade para a população. Então, deixo aqui para encerrar os meus profundos agradecimentos, tá bom? Somos nós que agradecemos. Foi uma entrevista fantástica. Hoje eu estou animado, às vezes eu estou muito cansado. Foi fantástica a entrevista. E vocês duas estão convidadas para vir conhecer a Prate e o Bioparque, sobretudo a Fernanda, que é da área farma, e já que tem amigos aqui dentro, eles vão mostrar para você. Nós temos entre HPLC, CG, UPLC, espectrômetro de massa, umas 150 máquinas. Nós temos campos de HPLC. Lá na Prate deve ter uns 4 campos de HPLC. São quantidades enormes de máquinas, é uma coisa fora de série para fazer pesquisa. Nós aplicamos 150 milhões de reais em pesquisa. São 325 pessoas envolvidas full-time na área de pesquisa. Então, você vai gostar muito dos processos. Muito legal. Revivendo aqui minhas iniciações científicas, né, que a gente faz na época da faculdade. Venham para cá, não deixem de vir, não deixem de vir. E se a gente estiver aqui, melhor ainda, a gente vai receber vocês, porque a gente fica 15 dias aqui, 15 dias na fazenda. Inclusive, era para ir para a fazenda no domingo, mas aí atrasou, a gente ia fazer a entrevista a partir da fazenda, lá no Mato Grosso do Sul. Nós fizemos aqui, estou na minha sala aqui em Toledo. Legal. Muito bom, senhoras. Espero que você tenha gostado, Luiz. Eu adorei, foi assim, maravilhoso, né, Fernanda? Eu adorei ser entrevistado por você, não tô aqui fazendo conversa fiada. Luiz, eu estou saindo daqui inspirada, viu? De verdade. Se eu conseguir contribuir para o mundo, para a educação, 0,5% do que você faz, eu já vou ser uma pessoa muito feliz, viu? Vocês podem fazer muito, vocês são novas, tem essa grande diferença, tem aí um mundo pela frente. Mas foi uma entrevista muito boa, porque quando na outra ponta o entrevistador ele é ativo, eu consigo uma energia da alma aí que é diferente das outras energias. Isso é maravilhoso. É uma troca, né? É uma troca. Fica um forte abraço. Tchau, tchau. Um abraço, Luiz. Prazer. Tchauzinho.